Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos fazer a correção do caderno 1, caderno de número 1 de atividades. Então, eu gostaria que vocês abrissem o caderno aí, caderno na parte de história, né? E nós vamos fazer a correção do exercício número 1, ok? Então vamos lá. Questão de número 1. Os seres humanos precisam se adaptar ou ao ambiente ou até mesmo transformá-lo para que pudessem sobreviver. Então aqui está falando que os seres humanos precisam se adaptar ao ambiente ou transformá-lo para que pudessem sobreviver. Aí tem o esquema, que já expliquei ele, vou explicar novamente. Como podemos perceber a relação dos seres humanos com a natureza a partir das fases da pré-história humana? Esse esquema aí é muito didático, é muito fácil de entender. Ele divide a história, lembrando que esse esquema é da pré-história. Essas 3 fases são as fases do período que nós chamamos pré-história. Pré-história, Idade da Pedra. Idade da Pedra, do homem pré-histórico. Começa com o Paleolítico, Idade da Pedra lascada, onde ocorria com mais intensidade a coleta de frutos no meio ambiente, a caça e a pesca. Então esses seres humanos, eles não plantavam, eles coletavam, eles iam atrás do fruto nas matas e florestas. Eles iam atrás do alimento, caçando e pescando, esses seres humanos. Lembrando que hoje tem-se o entendimento de que a agricultura foi uma descoberta das mulheres, né? Então as mulheres, como as tarefas eram divididas dessa forma, então as mulheres elas foram observando e automaticamente essa observação fez com que ocorresse aí, né, a prática da agricultura. Então esse é o entendimento geral aí a partir de muitas pesquisas que muitos historiadores chegaram, ok? Então no Paleolítico ocorre a coleta, a caça e a pesca. Os seres humanos do Paleolítico, eles viviam dessa forma, coletando, caçando e pescando. Geralmente os homens iam pescar e caçar, as mulheres iam coletar os frutos, ok? No Neolítico, nós vamos ter a prática da agricultura. Já disse, na agricultura, provavelmente muitos acreditam uma descoberta feita pelas mulheres, né, a partir da observação, né, ao longo do tempo, indo procurar os frutos, percebiam-se outras árvores próximas e assim sucessivamente. E essa observação levou aí ao entendimento e ao aprendizado da prática da agricultura. No Neolítico ocorre também o pastoreio. O que é o pastoreio? A domesticação dos animais. Aprendendo a domesticar os animais, não é mais necessário sair para caçar. Agora é possível criar os animais e ali se fixar. Então, no período neolítico, nós percebemos aí vários grupos que se fixam em determinadas regiões, formando os primeiros vilarejos. Ainda falando da pré-história, né? Lembrando que no Paleolítico, no Neolítico, as ferramentas eram, na sua grande maioria, utilizadas a partir de pedras, madeira. Já na Idade dos Metais, eles conseguem identificar alguns minerais, como ferro, cobre, bronze, e conseguem produzir ferramentas a partir da metalurgia, do derretimento desses metais, e a partir daí produzir armamentos, ferramentas, armaduras, e com isso os seres humanos passam a viver de forma mais organizada. E surge na Idade dos Metais as primeiras cidades. E com a técnica do metal, da metalurgia também, uma civilização começa a impor o poder sobre a outra, a partir da sua capacidade armamentista. Aqueles que tinham ferro, armas de ferro mais resistentes, conseguiam dominar aqueles que tinham armas de pedra, armas de bronze, ok? A partir daí, nós temos agora o exercício. Observe a imagem
e em seguida faça o que se pede. Já observamos essa imagem, já expliquei ela em outros vídeos anteriores. É uma imagem que mostra os seres humanos coletando, trabalhando, pescando, caçando, utilizando aí o couro, né, pondo o couro para secar. Então é uma cena muito interessante do período pré-histórico. Vamos à atividade de número 1. A imagem retrata o contexto da pré-história humana e expressa a seguinte ideia, 2 pontos. Então nós sabemos aí que essa imagem retrata a pré-história. Já mostrei para vocês que a pré-história está dividida em 3 etapas, em 3 períodos. O período paleolítico, idade da pedra lascada, o período neolítico, idade da pedra polida, e a idade dos metais. Essas 3 etapas formam a pré-história, não é isso? Vamos lá. Então, observar a imagem aí e em seguida fazer o que se pede. Então, nós sabemos aí que essa imagem, né, ela retrata esse período. Então, vamos agora à alternativa correta. Letra A. O desenvolvimento de conglomerados urbanos baseados no trabalho escravo. Eu pergunto para vocês, nós estamos observando na imagem alguma prática de escravidão? Não. Todos estão aí trabalhando, cada um na sua tarefa. Então, nós não identificamos na imagem nenhuma prática de escravidão. Ok, pessoal? Então, não tem prática de escravidão nessa imagem. Letra B. A organização social e a independência do homem em relação ao meio ambiente. Repetindo, a organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. Nós temos nessa imagem uma organização social, ou seja, uma organização de sociedade. Aparentemente nós temos uma sociedade pré-histórica. Essa imagem demonstra a dependência do homem em relação ao meio ambiente? Claro, tudo que o homem está usufruindo aqui, ele está tirando da onde? Do meio ambiente. A coleta de frutos, né? A utilização aí de ferramentas de pedra para talhar a madeira, a preparação do couro, a caça, a pesca. Então, tudo aí nós vemos a dependência total do meio ambiente, ok? Aparentemente, a resposta correta seria a letra B. Mas, todavia, vamos ler a letra C e D para tirarmos a dúvida, ok? Letra C. A constante guerra pelas terras produtivas entre os diferentes grupos humanos. Essa imagem não nos mostra nenhuma guerra. Cada um está ali desenvolvendo a sua tarefa, utilizando ali, usufruindo do meio ambiente, ok? Então não é a letra C. Letra D. Vamos ler. O avanço da tecnologia aliada à preocupação do homem em preservar a natureza. O avanço da tecnologia aliado à preocupação do homem em preservar a natureza. Não há aqui, ó, eles estão tirando da natureza aquilo que era para a sua sobrevivência. Essa forma de vida não prejudica tanto o meio ambiente como a forma que nós vivemos hoje, onde que ocorre. Hoje nós temos fábricas, hoje a produção em larga escala. Os seres humanos hoje eles produzem não somente para a sua subsistência, mas produz para atender uma necessidade capitalista e comercial. Por isso se produz muito mais do que precisa, para poder vender, para poder estocar, não é isso? Para poder controlar os preços, tudo isso. Então a resposta certa seria a letra B, a organização social e a dependência do homem em relação ao meio ambiente. Dependência do homem aí, dependência dos seres humanos, né, pessoal? Ok? Então essa é a resposta certa, letra B de bola. Volta no seu exercício e faça a devida correção dessa atividade, ok? Questão 1.1. Qual era o impacto da permanência dos seres humanos, caçadores-coletores, no meio natural em que habitavam? Eu já respondi essa pergunta indiretamente, né? Vou repetir. Então, a pergunta: qual era o impacto da permanência dos seres humanos, caçadores-coletores, no meio natural em que habitavam? Então, o impacto, né, era o impacto direto na natureza. Não de forma industrial, capitalista, mas ocorreu o impacto. Coletavam-se os frutos que estavam naquela região.
caçavam-se os animais daquela região. Automaticamente, isso forçava esses seres humanos a buscar fonte de alimento em outras regiões, ok? Por isso que eles eram chamados também de nômades. O que são nômades? Nômades são seres humanos que não têm residência fixa, que não têm casa fixa, vivem andando à procura de alimentos. Ou seja, eles coletavam os alimentos daquela região, caçavam os animais daquela região, acabavam ali aqueles frutos, ou o fruto da estação, né? Eles se alimentavam com o fruto daquela época, da estação, depois eles tinham que procurar frutos em outros lugares. Eles tinham que caçar em outros lugares, ok? E com isso, eles tinham que viver andando, eram nômades. Então a resposta, qual era o impacto da permanência dos seres humanos caçadores e coletores no meio natural em que habitavam? O impacto é que eles coletavam os frutos, caçavam os animais de uma determinada região, e quando acabavam esses frutos, quando não tinha mais como caçar naquela região, eles eram forçados a migrar para outros lugares. Eram nômades, tá certo? Então eles causavam um impacto naquela região e depois eles tinham que ir para outra região. Claro que quando eu falo impacto aqui, nada se compara com o impacto que ocorre hoje, com a extração de minério, com a extração com a extração aí das riquezas minerais do solo, com desmatamento e etc. Mas ocorria sim um impacto, porque esses seres humanos, eles viviam dependendo do meio ambiente. A dependência do meio ambiente era o que garantia a sobrevivência dessas civilizações, dessa sociedade. Ok? Então essa é a resposta. Esse era o impacto que eles causavam. Tá bom? Então qual era o impacto de permanência dos seres humanos, caçadores e coletores no meio natural em que habitavam? Então, olha, os frutos se esgotavam, né? Os animais eram abatidos, né? Caçados, e com isso eles eram obrigados a ir para outros lugares. Por quê? Porque eles haviam ali consumido a fonte de alimento daquela região. Depois eles voltavam para aquela região novamente, ok? Essa é a resposta aí da questão 1.1. Questão 1.2, que foi uma questão que eu criei, eu pedi para vocês escrevam um parágrafo explicando a cidadania, explicando os direitos e deveres, explicando aí o respeito e a importância de viver numa sociedade plural. Um parágrafo. Então, em um parágrafo você poderia fazer aí 5 linhas, 4 linhas, de 4 a 5 linhas, né? Então, a sua resposta. A vida em sociedade, ela é extremamente importante para nós. Os seres humanos, eles vivem de forma plural. O que é viver de forma plural? Cada pessoa tem a sua forma de viver, suas crenças, suas convicções, seus hábitos, sua cultura. E cada um deve respeitar a cultura do outro, a forma que o outro vive. Isso é pluralidade, isso faz parte da cidadania. Ser cidadão é ter consciência dos direitos. Nós somos cidadãos de direito, temos vários direitos. Direito de ir e vir, direito de moradia, saúde, educação, ok? Direito de liberdade, mas os seres humanos também, nós temos deveres. Dever de cumprir a lei, o dever de respeitar o próximo, entender que a minha liberdade não me dá o direito de fazer o que eu quiser, eu preciso respeitar as leis, eu preciso respeitar a coletividade, eu preciso respeitar aqueles que são diferentes de mim, eu preciso respeitar as escolhas de cada um. Isso é viver em sociedade. A pluralidade, a cidadania passa por isso. Então é um texto dessa forma, como eu expliquei aqui agora. E com isso, nós vamos viver de uma forma respeitosa, evitando conflitos, desrespeitos e guerras. É um texto assim, tá bom? Acho que deu para vocês entenderem. Então, esse é o seu texto. Então, olha, tá bom? Já expliquei aqui agora, ok? Bons estudos para vocês. Voltem no exercício, façam as devidas correções. Podem colocar aí, observar, colocar certo aí na questão de marcar, nas outras questões também. Apaga, corrige o exercício, dê uma lida novamente aí e depois nós vamos dar sequência, ok? Então a aula de hoje nós vamos trabalhar em cima dessa correção. Bons estudos para vocês.